Oi, Instagram, estamos aqui em mais um Realidade Paralela. Vamos falar hoje sobre transicionando entre o novo e o velho mundo. O pessoal tá chegando. Oi, gente, feliz de ter vocês por aqui. Então, o assunto hoje vai ser super interessante e eu não vejo a hora de conversar com a Carol sobre esse assunto. Pra quem não conhece, tô só arrumando aqui no celular. Ui! Pra quem não conhece, a Carol, ela é uma pessoa incrível, Carol Berger. Ela ajuda pessoas que estão em transição, assim como eu, mas a gente é muito complementar. Ela tem uma magia, uma poesia, assim, que é incrível. Já eu sou uma pessoa mais prática, mais sistemática, então a gente se complementa muito bem. Então, antes de chamar a Carol aqui, eu queria só explicar um pouquinho sobre ela, né? Ela vem investigando como o trabalho pode estar a serviço da regeneração na vida na Terra. Ela apoia pessoas comprometidas com a criação de trabalhos com propósito e manifestação de suas potências através de atendimentos individuais, cursos, palestras e workshops também. Então a gente tem várias coisas parecidas. E ela acredita que o trabalho é uma poderosa ferramenta de transformação, assim como eu, e ela é apaixonada por tudo que é humano. Mulher, além de ser mulher, ela é designer para sustentabilidade, comunicadora, facilitadora, trainee em pathwork, coach e investiga movimentos como desescolarização, comunicação não violenta, e ela tem um dedinho verde, ela tá cada vez mais se descobrindo na natureza e aí hoje nosso assunto vai ser sobre como a gente vai transicionar do velho para o novo mundo. Como faz isso? Como que é essa relação? Como se dá isso tudo? Então eu vou chamar ela aqui para fazer, porque hoje promete. Acabei de mandar para ela deve estar chegando aqui em breve. Oi, Carol! Olá, Finalmente! Tudo bem? boa noite, Lela. Que bom te ver. A gente se viu de manhã, agora a gente está se vendo no final do dia. Ai, que delícia! Que gostoso ver essa apresentação maravilhosa que você fez de mim. Estou lisonjeada. Estou bem feliz de estar Ah, que aqui. bom. Minha conexão tá boa? Você está me ouvindo bem? Tá ótimo, estou ouvindo tudo. Bom, gente, quando vocês tiverem perguntas, vocês mandem, tá? Porque a gente vai provavelmente entrar aqui numa espiral de conversa e aí vocês vão trazendo as perguntas que a gente vai interagindo com vocês, tá? O nosso primeiro objetivo é falar de como a gente constrói o novo, né? E que novo é esse para começar? Então, a gente conversou bastante hoje de manhã para conseguir trazer para vocês algumas coisas. E a gente percebeu que a gente precisa, antes de falar desse novo, precisa cada um entender o que é novo, onde quer pisar, né? Porque a gente acaba se referindo muito ao novo e ao velho, mas primeiro precisa saber onde se está e onde quer chegar, né? Então, o que para você é novo, Carol? Para mim, nesse momento agora, né, respondendo sobre mim e aí depois filosofando um pouco, para mim tá muito novo agir desde um lugar que não é do vício do agir, agir a partir do prazer. Então, para mim, o novo não tem sido tanto sobre o lado de fora, o que eu vou fazer de diferente do lado de fora, mas desde onde vem esse lugar, né?
essa vontade por agir, por trabalhar, por ter uma ação no mundo. E eu acho que tem muito tempo que eu tô querendo viver essa transformação, e não estava conseguindo, por vários motivos. E aí, o que eu percebo, assim, que talvez o ponto zero para a gente saber o que é novo, né? Porque né, eu e você escutamos, apoiamos pessoas que muitas vezes querem mudar de vida, mas nem sabem o que é esse novo, né? Qual é a transformação que eu quero viver na minha vida, não sei. E o que eu percebo muitas vezes é que, com frequência, a gente não quer saber. A gente fala, a gente diz que sim, a gente quer saber, mas tem uma parte nossa que não quer saber no fundo. Porque a gente sabe que se a gente souber, a gente vai ter que mudar a nossa vida de alguma maneira, né? Então, tem muito tempo que eu tô querendo viver essa transformação na minha vida de agir desde um lugar não tanto do vício, mas mais do lugar do prazer, mas eu não estava conseguindo, porque no fundo eu não queria, né? No fundo eu não queria fazer essa transformação, tava bem no vício, assim, não queria abrir mão do vício. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que dizer um sim com o corpo todo. Sim, eu tô afim de saber, eu tô afim de me transformar, eu tô afim de me comprometer, eu tô afim de me engajar com isso. O E novo eu tô vem com disponível a esse transformação, né? preço. Perdão, não ouvi. O novo vem com transformação. Não adianta querer fazer só a parte Exatamente, boa, né? exatamente. Tem um preço a se pagar, né? Então, eu acho que o novo, ele se apresenta pra gente quando a gente está disponível para pagar o preço. Porque se a gente não está disponível, é tipo a gente está cego, a gente não está afim nem de ver. Então, acho que tem um ponto zero, né? O ponto zero é estar tá disponível para descobrir. Aí depois a gente pode fazer algumas coisas mais práticas, né? Para descobrir o que é esse novo. Uhum. Mas definitivamente, se a gente quer que o novo se abra, a gente precisa agir diferente do que o usual, né? Se mover de uma nova maneira, não agir a partir dos novos padrões, né? A gente falou um pouco sobre isso, você deu exemplos Uhum. muito bons hoje mais cedo, queria te ouvir um pouco. Eu estava falando que o novo tem a ver com coisas simples que a gente faz no dia a dia, mas que a gente já abre espaço para ele começar a existir, né? Então, por exemplo, fazer um caminho diferente para o trabalho já é algo novo, já é algo diferente. É fazer algo fora do que você está acostumada e com isso você enxerga outras coisas, outra realidade e sai do piloto automático. E esse sair do piloto automático nos abre e ativa os nossos sentidos, né? Para a gente conseguir perceber aquilo que nos move. Então, a gente começa a perceber, ao estar experimentando coisas diferentes daquilo que é usual, aquilo que pode nos mover, que nos chama atenção e que, de alguma forma, a gente pode cavar um pouco mais naquela direção e buscar, então, talvez eu fiz aquele caminho diferente, nossa, parei num lugar interessante ali, será que tem alguma coisa que eu possa conhecer? E aí entra naquele outro lugar que vai te levar para uma livraria, que vai te levar para um livro, que vai te levar para não sei aonde, e aí assim vai, você vai descobrindo com outro mundo, Sim, né? E sim, mais para isso tem que estar aberta, né? sim. E pode ser tão simples quanto fazer um caminho. Eu tava um caminho diferente e às vezes são coisas mais grandiosas, né? Quando você estava falando, eu vou viajar na semana que vem, né? Eu estou muito conectada com essa viagem. Eu vou voltar para um lugar onde eu vivi o meu período sabático, né? Que foi em Bali. 8 anos depois, estou voltando para lá. E eu percebi, assim, que ter tido esse privilégio, né? Essa oportunidade de poder passar 10 meses, né? Pedir demissão na minha vida passada, nessa mesma vida, né? Pedir demissão de um trabalho com marketing de moda, trabalhando em shopping, e, enfim, tendo uma vida que já não estava mais fazendo muito sentido para mim. Eu não fazia a menor ideia do que ia fazer sentido.
Eu só sabia que precisava ser mais coerente com o meu sentir, né? Com o que eu estava olhando, para o que eu acreditava que precisava acontecer de transformação no mundo, mas eu não fazia a menor ideia de como é que ia ser essa transformação. E aí eu me lancei em quase um ano do novo, né? Então, imagina, eu trabalhava em shopping de segunda a sábado, e aí eu fui trabalhar numa fazenda permacultural no meio do deserto. Então Outra era coisa. tudo. E eu acho que o novo, que eu acho que também é a função da arte e da beleza, a arte ela muda alguma coisa dentro da gente, ela transforma alguma coisa dentro de nós que abre espaço para a gente ver o mundo de outras formas, né? Então, olhar porque você pode fazer um outro caminho para o trabalho olhando no celular, né? Você pode se abrir para o novo, mas não está efetivamente aberto para o novo. Então, como é fazer um outro caminho para o trabalho, vendo isso como uma experiência artística, né? Vendo isso Sim. como é que eu posso ser atravessado por novas coisas, porque realmente tem uma transformação interna que acontece quando a gente se abre para o novo, né? Mas precisa ser o novo mesmo, não pode ser o Sim. novo no velho padrão, né? Sim. Você falando agora, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo quando eu estava trabalhando com eventos. E eu vivia uma pauleira muito maluca de produção de eventos, tal. E aí eu conheci uma pessoa que ela pegava carona comigo e sempre depois da carona ela falava para mim, ela me dava um abraço e falava te amo. E eu lembro que aquilo me pegava de uma forma muito desconfortável, porque eu não conhecia muito bem essa pessoa. E aí eu falei, tá, eu acho estranho, mas é bom ao mesmo tempo isso. É muito legal, é uma outra forma de estar que eu gosto, mas eu não sei direito como ser assim. E eu fui aos poucos conhecendo um pouco mais a realidade dela. E eu lembro que uma vez um amigo dela veio para minha casa e ele estava em retiro de silêncio. Então eu conheci ele em retiro de silêncio. Ele foi na minha casa, só que não falou em nenhum momento. Só que ao mesmo tempo ele gritava com os olhos. E eu tive a oportunidade de conviver uma realidade muito distante daquela que eu estava vivendo naquele momento. E eu falava, eu olhava para ele, assim, olhava para ela e a forma que, assim, muita leveza, muita, uma frequência maravilhosa, muita risada e tal. E eu falava, gente, isso é muito legal. Eu gosto disso, mas como que eu faço para ser assim? Aonde que as pessoas são assim? Existe uma realidade assim que eu não conheço, porque eu vivo um mundo bem mais power. E eu comecei a tatear, então é isso, né? Como que a gente se abre para essas experiências que a gente não teria normalmente, né? Então, é mais estar aberta, né? E fazer coisas que não fez antes. A gente se conheceu numa viagem super improvável, né? Quer dizer, totalmente provável hoje, olhando para trás, mas tipo, num Réveillon, numa Ecovila, junto com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e eu passei um Natal com você, É e eu tinha verdade. acabado de sair de um retiro de 10 de 2 semanas, em silêncio, sem comer, só bebendo, era tipo coisas muito improváveis, né? Então, né, viagens novas, livros novos, estímulos novos. Eu gosto muito do que a Elizabeth Gilbert fala, que ela fala assim: esquece um pouco as suas paixões, porque muitos de nós a gente não sabe direito quais são nossas paixões. Esquece as paixões e foca na curiosidade. Para onde a sua curiosidade te leva? E esse tem sido o meu caminho, assim, desde os últimos anos, a minha curiosidade. Então, e aí é muito mais gostoso, né? Muito mais gostoso. Ai, onde a minha curiosidade me leva do que, eu preciso fazer uma transformação, eu tenho que descobrir. Porque esse lugar de eu É, tenho que descobrir é muito é velho muito paradigma. pesado, muito. Falando em paradigmas, a gente achou importante trazer sobre os indicadores de sucesso, né? Porque a gente
vive entre mundos, não é o novo nem o velho, mas qual que é, o que que é sucesso então, né? Se não é nesse velho mundo o sucesso onde se instala o status, a fama, o glamour, o dinheiro, o controle, o que que é então? E esse o que é então é que a gente está construindo, a gente não sabe ainda. E isso coletivamente e individualmente, né? E o quanto a gente acaba querendo o novo, só que para chegar no sucesso do velho. Só que isso é contraditório, porque a gente não vai necessariamente criar um mundo mais livre para todos se você quer ter controle, por exemplo. Porque Sim. se você tem controle, alguém não está sendo livre. Então, a gente acaba que a gente não consegue usar desses indicadores do mundo velho para esse jeito novo. Só que a gente fala, ah, tá, não, mas eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser rica. O que que significa? O que que é riqueza no mundo novo? Não Sim, é só dinheiro e não é da forma que a gente conhece. sim. Eu acho que a gente vive um tempo, né? Eu separei aqui um livro para mostrar que tem sido um livro que eu tenho amado muito, que eu tenho falado muito dele, que é do Charles Eisenstein, chama O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possível. Eu tenho um caso de amor com esse homem. Nossa, ele é demais. O livro dele tá É aqui. maravilhoso. E eu tive a oportunidade de encontrá-lo uma vez. Me veio essa história agora, num festival que eu tava, e aí eu falei, não tenho como não falar com ele. E aí eu fui perguntar pra ele, muito cara de pau, e fui perguntar pra ele qual é. Bom, então Charles Eisenstein, só trazendo um pouco dele, difícil dizer o que ele faz, mas ele é uma pessoa que investiga esse novo mundo e como é que a gente pode criar esse novo mundo, né? E aí eu fui lá perguntar pra ele. é, Aqui em casa a gente chama ele de Charlito. Então, Charlito, qual é o maior desafio que você vive, assim, na sua vida hoje? Aonde é que o bicho pega, né? Eu não vou com as perguntas muito fáceis. E aí ele respondeu que era muito difícil para ele ter clareza do que ele queria, mas viver estruturas que não possibilitavam isso. Então, ele tinha clareza de que ele queria viver num mundo onde o dinheiro não tivesse tanto poder assim, mas ele ainda vive num mundo onde o dinheiro tem muito poder. E aí, como é que você lida com isso, né? E aí ele falou muito sobre estar muito atento para ver aonde esse novo paradigma já é possível. Aonde já é possível eu não precisar de dinheiro, por exemplo. Então a gente, né, agora a gente está morando, a gente mora no interior do Rio e morava em Lumiar. E aí a gente queria comer orgânico e a nossa horta não estava dando conta de todo o nosso consumo. E aí a gente falou, cara, tem uma vizinha aqui que planta orgânico e está com dificuldade de cuidados orgânicos dela. Vamos uma tarde por semana lá, a gente ajuda ela a cuidar dos orgânicos e a gente voltava com uma cesta enorme de orgânicos, né? Um pequeno exemplo. Então, a gente poder ver as brechas, né? Entender onde estão as brechas. E eu gosto muito dessa pergunta que você trouxe, Lela, que é o que é riqueza? Riqueza é ter dinheiro no banco, é isso que faz a gente ser rico. E eu não tenho nada contra o dinheiro. Eu acho importante a gente ter dinheiro no mundo que a gente vive hoje. Eu acho que o dinheiro é uma força de manifestação e de transformação. Não é esse o ponto. Mas o quanto a gente abre mão dos nossos valores, do que é importante para a gente, porque a gente acha que tem um jeito certo para se viver e isso lima a nossa criatividade, isso lima nossa punção de vida, porque fica no tem o quê, né? Então, nesses momentos, né, o Charles fala que a gente
a gente está no espaço entre histórias, que a gente ainda não saiu do velho paradigma, mas ele já está ruindo, a gente já está vendo que ele não funciona mais, mas a gente ainda não está com um novo paradigma estruturado. Então a gente está nesse limbo, né, do espaço entre Como histórias. coletivo, né? O quê? Como coletivo. Como coletivo. E muitos de nós individualmente também, né? É, e o que é muito importante nesse tempo do espaço entre histórias? A gente ter presença, muita presença, porque é muito fácil a gente cair nos velhos padrões, no velho jeito de fazer. Então, como é que a gente pode estar muito atenta? Porque assim, a gente fica esperando que vai ser o governo que vai vir e fazer uma lei para que os orgânicos sejam mais baratos. Ou a Monsanto vai decidir acabar com os agrotóxicos no mundo. E a gente continua entregando nosso poder para o outro. Né? E como é que as nossas escolhas do dia a dia, a nossa presença do dia a dia, Sim. criam a realidade que a gente quer viver, né? São essas pequenas coisas que fazem toda a diferença. Ontem mesmo eu estava indo comer sorvete, e ao invés de pegar a pá de plástico, eu peguei a pá de madeira. São coisas simples como essas que fazem a diferença. E a gente acaba nem percebendo. Eu gosto de usar o exemplo de quando eu vou pagar o estacionamento num shopping. Raras as vezes que eu vou num shopping, eu não pago com uma pessoa, eu pago na máquina. E aí as pessoas falam, nossa, mas por que na máquina e não a pessoa? Porque você está dando emprego para a pessoa. Não, eu não quero contribuir para as pessoas terem mais empregos que podem ser substituídos por máquinas. Que a gente pode e veio viver de arte. A gente não precisa fazer o que uma máquina faz por nós. E aí, sim, claro que coletivamente a gente tem que entender aonde cabe os empregos dessas pessoas, como que a gente cuida dessas pessoas, mais do que continuar alimentando essa realidade que não precisa existir, né? Então, as escolhas que a gente toma são essenciais para criar a realidade que a gente vive, né? Sim. Faz toda a diferença. E a gente não sabe aonde isso pode dar, né? Eu estou começando a estudar complexidade agora, e aí o estudo da complexidade ele fala que toda ação ela tem três qualidades, né? Então toda ação é imprevisível, ou seja, não dá para o resultado da ação, né? Não dá para você saber o que vai acontecer depois. Então você não sabe quais vão ser os efeitos de você parar de ir no caixa, né? Pagar com alguém que tem aquele emprego. A gente não sabe, então é imprevisível, é irreversível. Então, eu posso até amanhã fazer um vídeo falando, gente, eu discordo de tudo que eu falei lá na live da Lela, tava fora de mim, mas assim, já foi dito, então não tenho como voltar atrás. E é sem autoria. Então, essa Eu live adoro aqui, essa ela é parte. sua, ou ela é minha, sua e das pessoas que eu encontrei hoje e ontem, e conversei hoje e ontem, e dos atendimentos que você teve, dos livros que você leu, e a gente está aqui só sendo um mensageiro, mensageiras, né? De uma série de encontros que aconteceram e estão culminando. Culminando não, porque depois daqui também tem uma série de outras coisas que acontecem. A gente não faz ideia dessas pessoas que estão aqui com a gente, de vocês, né? O que vai acontecer depois dessa live? A gente não sabe. Então, irreversível, imprevisível e sem autoria. E isso é muito legal e traz pra gente um senso de responsabilidade muito grande, porque se a minha ação vai ter impacto no mundo, o qual eu quero que seja o impacto é uma pergunta, mas no fundo a gente não sabe qual é o impacto. É um mistério, a gente não sabe o que pode acontecer, né? E aí a gente estava conversando mais cedo da banalidade do mal, né? Que é um livro da Hannah Arendt, Ah, que deixa eu ela só fala. complementar essa primeira coisa Vai, da vai. complexidade. Que
eu acho muito interessante quando você traz assim, falando que é sem autoria, porque a gente acaba se colocando num lugar de ser canal e da gente estar verdadeiramente a serviço de uma causa, do porquê, e não de quem, de eu sou autora disso ou daquilo outro. E aí tira o ego de lado, tira essa vontade de aparecer para se colocar mais a serviço de daquilo que precisa ser feito para o todo evoluir. E quando a gente se coloca nesse lugar de aprendiz e de simplesmente compartilhar aquilo que precisa ser dito para que o todo se desenvolva e que a gente, como um coletivo, chegue em outro lugar, a gente está exercendo o nosso verdadeiro papel no mundo. E isso é muito lindo, porque a gente começa a perceber a interconectividade que existe entre nós e o quanto a gente precisa ocupar esse lugar de canal. Porque não é que uns são e outros não, todos nós somos. E cada um tem vamos dizer, um telefone sem fio, um mundo invisível e que precisa usar para fazer as coisas acontecerem, porque cada um tem uma contribuição única para colocar no mundo, né? Então, o novo eu acho que também tem a ver com saber se colocar sem necessidade da autoria para conseguir passar o que precisa ser passado, independente de quem está fazendo. Sim. E eu acho que a nossa admiração uma pela outra é um grande exemplo disso, né, Lela? Porque no fundo o que a gente faz é muito parecido. Claro que é diferente. Aliás, eu recebi várias mensagens falando de, nossa, mas ela é sua concorrente. Por que que vocês estão fazendo juntas? E aí eu expliquei, né? Porque é justamente nesse lugar que a gente compreende que uma oitava acima, quando eu falo uma oitava acima, que quando a gente entende que o tempo é uma espiral e a gente entende que, assim como uma nota pode ser uma oitava acima outra, a gente pode também, numa oitava acima, numa volta, entender que, na verdade, nós estamos servindo uma mesma causa e, portanto, a gente tem que juntar e unir esforços para conseguir fortalecer para que cada vez mais gente consiga fazer essa ponte para chegar no novo mais rápido, porque a gente precisa de mais gente fazendo o novo, construindo o novo, porque ele não existe, quem vai criar somos nós. E que se eu quisesse fazer isso sozinha, ia ser muita, primeiro, ignorância da minha parte, porque não ia ser possível, e segundo, que não é muito prepotente da minha parte achar que só eu posso fazer isso no mundo, né? Então é muito louco, né? Onde no novo a gente realmente exercitar a colaboração de um lugar verdadeiro, né? Do que precisa ser feito, porque é para além do dinheiro tudo isso. Sim. É para além do trabalho, do dia a dia, da pagar as contas. Isso é obviamente necessário, a gente vive uma realidade que precisa ainda de dinheiro, mas não é aí que a gente pode parar, né? E eu acho que tem uma lógica aí na lógica da competição, que é a lógica da escassez, né? Que mais para Lela significa menos para mim, né? Nessa lógica, assim, do velho mundo, do velho paradigma. Então, se Lela tá conseguindo mais pessoas nos atendimentos, isso significa menos para mim. E eu, no meu coração, não sinto que isso é verdade. Pelo contrário. Tipo, quanto mais gente passa pela Lela, mais gente vai gostar do meu conteúdo também. E quanto mais gente passa por mim, mais gente vai gostar do conteúdo da Lela. Porque... E é também uma confiança na individualidade, mas não a individualidade do pequeno ego. Posso publicar aqui o título e autor do livro que falei. Já vou publicar, tá? Então, não é a individualidade do pequeno ego.
de precisa ser sobre mim, mas é a boa individualidade que a minha trajetória me trouxe até um ponto, a sua trajetória te trouxe até outro ponto, e não é a mesma coisa, apesar de ser, não é. Não é? Então, tem para todo mundo. E, Total. e eu não tô aqui, e você também não tá aí, porque. E isso eu vejo muito. Nossa, como eu vejo isso, pessoas que querem trabalhar com significado, né? Que querem trabalhar com propósito. E no fundo, no fundo, no fundo, quando você vai cutucar, cutucar, entender, querem fazer isso porque isso hoje é símbolo de status. Não é porque tem vontade de servir ao mundo genuinamente, tem vontade de se colocar a serviço de uma transformação do mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível, mas porque hoje trabalhar com propósito é o novo mercado financeiro, como foi alguns anos atrás, né? Então, se é sobre status, você não está a serviço, está sendo sobre você. E essa É é a tudo uma lógica da. questão de intenção. Exatamente, porque a gente acha que a gente está mudando o paradigma, mas a gente continua no mesmo paradigma, que é o paradigma do eu preciso, eu, indivíduo, preciso ser bem-sucedido ou bem-sucedida sozinha. Só que a gente está no meio do mundo onde está muito claro, assim, mais claro do que isso, impossível. De não é o sucesso individual, ele não é sucesso. Se você tem um fazendo sucesso, isso não é sucesso, porque todo o resto não tá bem. E eu não sei você, mas eu não passo na rua e vejo uma pessoa em situação de rua pedindo dinheiro e fico, ai, sou super bem É. sucedida. Aquilo me toca, a minha vida é menos maravilhosa por isso. Então não somos seres separados. Enquanto tem uma pessoa morrendo de fome, o todo não evolui de patamar. Exatamente. Exatamente. Estou escrevendo aqui o. Bom, vou falar então sobre a compartibilização das tarefas, o que acontecia muito lá na época de Hitler e que infelizmente ainda acontece hoje, se a gente for ver. Tem um livro chamado Lucifer Effect, que é sobre isso, que fala sobre essa falta de responsabilização pelo todo, né? Trazendo um pouco mais claro essa interconectividade que a gente acabou de falar da pessoa na rua. A gente também tem essa questão em relação às diversas tarefas que são feitas principalmente nas grandes organizações, que têm a capacidade de ter uma pessoa para exercer apenas uma microfunção dentro de uma cadeia, de um sistema que, na verdade, está fazendo uma coisa maior que ela nem se liga do que é, porque ela está focada naquela microfunção. E no livro ele fala sobre o caso de um motorista que foi num júri, estava sendo, como que fala? Ele estava no júri e Julgado, estava sendo estava julgado. sendo julgado, obrigada. E que ele, por conta de um assassinato em peso, Em larga de várias pessoas na van. E ele lá falou: Olha, eu não fiz nada, eu só dirigi o carro. Outra pessoa que colocou a mangueira dentro do carro, a mangueira do escapamento para dentro do carro. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, isso tudo para trazer que é pesado, só que a gente continua vivendo isso hoje. De uma certa forma, quando a gente olha para as grandes funções, as organizações que cada um trabalha, precisa entender o que você está servindo com o seu trabalho, com o seu tempo, porque isso tem a ver com a realidade, o novo que você está criando. Porque quando você está colocando a sua energia e o seu tempo para fazer alguma coisa, você está falando sim, eu quero que isso continue existindo no mundo.
e você compreender o que o seu fazer está colaborando para um todo, começa a te trazer uma visão mais sistêmica do que você está causando, né? Então é É o que, muito importante olhar para isso. o que Você ia a falar Hannah fala que é a isso. banalidade do mal, né? É a mesma coisa. E aí pensar assim, nesse sentido que não é para ser um peso, né? Esse lugar da autorresponsabilidade não é para ser um peso. Pelo contrário, assim, para mim eu tenho sentido muito isso, assim, é um lugar de animação, de curiosidade, de beleza, tipo, uau, tá, então eu sinto no meu coração aqui como é que eu quero que seja esse mundo. Como é que eu posso viver isso hoje já? Como é que. É um espaço de autocriação, né? De olhar para a sua vida como uma obra de arte, assim. Como é que a minha vida pode já emular isso que eu desejo viver? Como é que isso pode ser possível agora? E aí, nesse sentido, não sei quem eu ouvi falando isso hoje, eu ouvi depois da nossa conversa, que é cada ação é uma reza. Então, toda ação que a gente faz, eu gosto muito de pensar nisso, né? A ação como um ato de magia. Então, quando eu estou Uhum. fazendo algo, eu tô falando para a vida, para o universo, para Deus, para espiritualidade, para o mistério, sei lá como é que vocês gostam de chamar. Eu gosto de falar da vida. Então, eu estou falando para a vida, vida, eu quero mais disso aqui. Então, quando eu estou compostando meu lixo, eu estou falando, vida, eu quero mais de conexão com a natureza na minha vida. Eu quero isso. E aí, o que eu vou percebendo é que a cada passo que eu vou dando em direção a isso que eu desejo, isso vai se aproximando. Então, eu acho que eu e você, Lela, a gente tem muito isso em comum, né? Que é, sim, olhar para a espiritualidade, mas ir para a prática, ir para a ação, ir para a materialidade. Porque eu vejo muita gente é, rezando, intencionando, meditando. Isso é muito importante. Eu faço isso todos os dias da minha vida, mas esperando que a coisa caia no colo. E a ação é na ação que o novo mundo vai acontecer, que o seu novo mundo pessoal, particular, né? E o novo mundo coletivo é na ação. Não é na ação desenfreada, não é na urgência, não é na pressa, porque isso também é velho paradigma, né? A urgência é o que nos trouxe até aqui. Esse senso de Sim. urgência foi o que nos trouxe até aqui. Então, não é ele que vai nos tirar daqui. Então, precisa vir de um lugar de conexão profunda, mas a ação é uma reza. E para cada um de nós tem um propósito evolutivo para a gente estar aqui, né? O propósito evolutivo do mundo. Então, como é que a gente pode colocar os nossos dons e talentos a serviço desse novo mundo que a gente deseja, né? Nesse lugar de a minha ação hoje está construindo o mundo que eu quero viver amanhã, né? Sim. E isso, só para quem acha que não sabe quais são os seus talentos, não se trava aí, sabe? Vai fazendo, só que faz conscientemente, compreenda o que você está ajudando a construir. A Paty colocou aqui uma historinha lindamente, né? Que o pedreiro, ela pergunta para o pedreiro se o pedreiro está construindo o que ele está fazendo, ele fala que ele está sentando tijolo e o outro fala que está construindo uma igreja. E é justamente isso, né? O novo, ele não vai existir, ele vai ser criado. E a gente, tá todo mundo grávida dele. A gente precisa parir esse novo mundo. E cabe a nós a fazermos isso, cada um. Você tem que fazer a tua parte, eu tenho que fazer a minha. E assim a gente vai junto em contar essa história do novo, que nem o Charles Wilson fala, né? Então, a gente precisa compreender que a nossa ação ela é extremamente importante para construir o novo sem negar o velho, sem negar aquilo que já foi construído, aquilo que é bom do velho, aquilo que vai fazer a gente chegar no novo de uma forma mais rápida, por exemplo, a própria tecnologia, né? A gente não pode negar a tecnologia. Ela está aqui fazendo a gente se comunicar. A questão é saber como usar,
né? Tudo do velho, como que a gente vai usar a nosso favor? Tudo é ferramenta. É uma questão de compreender o peso que a gente dá para elas. E a outra coisa é o dinheiro, como que a gente vai contribuir para financiar a realidade que a gente quer viver. Onde você está gastando seu dinheiro? Onde você está dizendo sim, eu quero que isso exista? Não só com o seu tempo e com a sua energia, mas também com o teu dinheiro, né? Então, eu acho importante a gente compreender que a nossa ação, seja ela no fazer ou no tomar uma decisão, os dois precisam ser cuidados para a gente ter muito discernimento, porque todo mundo está criando novo. A questão é qual é o novo que você está ajudando a construir. Perfeito. Qual é o novo que a gente está criando, né? O novo como uma repetição do velho ou o novo como, de fato, o novo, né? E E é você só falou de... agora que a gente vai conseguir saber isso. É Sim, no agora, no presente, né? sim. A Luísa falou que esse momento de transição novo não é algo que sempre parece estar acontecendo no nosso tempo. Já li livros dos anos 70, 80 que falavam disso e provavelmente muito antes já falavam. Então, Luísa, eu gosto de pensar. Esses dias eu fiz uma imersão de mulheres com uma musicista maravilhosa chamada Beth Albano, do Rio. E a Beth tem seus 60 anos, 60 e poucos. E ela tá há bastante tempo nessa galerinha que tá buscando construir o novo, né? E aí eu falei pra Beth, assim, me veio num determinado momento uma onda muito grande de gratidão a ela por ela ter aberto caminhos pra gente. Porque na década, né, na década de 70, ali, o movimento hippie e tal, abriu muitos caminhos pra gente. Muitos, muitos, muitos. E a gente só pode estar hoje falando sobre isso por conta deles e por conta dos que vieram antes e antes e antes. Mas eu vejo que tem algo muito importante que está acontecendo agora, que talvez não esteja tão revelado para todos nós, que é eu vejo que hoje em dia tem um movimento da construção do novo que não está em oposição, porque o movimento hippie ele estava em oposição. E a oposição é em si uma velha história, na minha perspectiva, porque ela é uma história da separação. Então eu não integro eu contra eles, e eu contra eles é uma história do velho mundo, que nos serviu por muito tempo, mas agora acho que está bem claro que não está mais rolando, né? A gente teve, e não vou entrar muito nisso, mas a gente teve as últimas eleições para a presidência no Brasil, que isso ficou muito claro, virou uma luta, um contra o outro. E não era sobre isso, né? Então, o estudo da comunicação não violenta fala muito isso, assim, que todos nós temos as mesmas necessidades enquanto seres humanos. O que a gente tem são estratégias diferentes para cuidar dessas necessidades, né? Então, todos temos em algum lugar uma necessidade de ordem, uma necessidade de liberdade, mas a forma que a gente vai cuidar disso é diferente. Então, o que eu vejo de muito diferente do que está acontecendo agora, do que está acontecendo antes, são duas coisas. A primeira é esse lugar que ainda é sutil e acho que muito insurgente nesse momento da não oposição, de não criar em oposição a algo, mas criar a favor de algo, isso é uma coisa. E a outra coisa que está acontecendo agora é que a água está batendo na bunda mesmo, assim, a gente está passando por um momento muito grave enquanto humanidade, que a galera lá nos anos 70, 80 já estava falando disso, mas assim, não estava do jeito que tá, né? Então, a cada semana é um novo apocalipse. Sim. Então, o mundo tá ruindo, só que é muito mais fácil a gente ouvir o barulho das árvores tombando do que da floresta
crescendo, né? Então eu vejo que não é que agora estamos transicionando ao novo mundo. De novo, voltando à história da complexidade, né? Não é tipo, a partir de 12 de dezembro, não, de 21 de dezembro de 2012, a gente começou a falar do novo mundo. Não, isso já está acontecendo há décadas. A gente vai pegando o bastão um da mão Sim. do outro, mas eu sinto que agora a gente tem um movimento, pelo menos eu Eu estou acho que gostando de mais forte, né? também tem um movimento agora que está de fortalecimento do eu, do indivíduo. E antes estava muito mais focado no coletivo, né? Então, a consciência do coletivo começou a despertar primeiro. E agora a gente está compreendendo que o que a gente precisa é fortalecer o eu e não o ego, que é bem diferente. É conseguir se Perfeito. compreender como indivíduos e não individualistas, né? E dessa forma a gente conseguir, entre aspas, fazer a curva para cima. Na antroposofia, a gente pode observar a humanidade como uma linha, né? E que a gente fez todas as forças para a gente, eu digo, humanidade, forças gerais, para a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje. A gente está literalmente no fundo do poço enquanto humanidade. E é muito difícil fazer essa subida, porque até agora quem fez isso por nós foram o que a gente entende na antroposofia, que são forças, entidades maiores que fizeram por nós para a gente conseguir compreender o que é liberdade. Só que para a gente compreender o que é verdadeiramente a liberdade, e a igualdade e a fraternidade, a gente tem que fazer agora por nós mesmos. E aí, Uau. fazer essa curva para cima, e aí depende muito de um processo de autoeducação, onde a gente começa a compreender o nosso desenvolvimento interior. E é um processo isso. E se a gente, enquanto humanidade e o todo, não fizer essa subida para cima, a gente vai chegar onde o Steiner fala que é a guerra de todos contra todos, e a gente se encontra numa jaula existencial onde a gente vive a falsa liberdade, onde a gente está desconectado com a natureza, desconectado com o mundo invisível, né? É totalmente cético de que ele existe. O mundo é desconectado dos laços familiares, da força que isso tem, e do senso comum, da sabedoria comum, da sabedoria milenar que existe. Então, se a gente não está conectado a esses quatro âmbitos, eles falam que a gente fica num lugar muito vulnerável, angustiante, estressado, irritado, vivendo o que a gente acha que é liberdade e usando de drogas ilícitas para conseguir expandir a consciência e dessa forma ter uma falsa liberdade, mas a gente continua cada vez mais isolados. Então, para a gente conseguir fazer essa curva, para essa subida, descer todo santo te ajuda, mas subir é a questão. E agora a gente tem que fazer isso e é urgente. É urgente com que cada um de nós ocupe o nosso lugar no mundo, porque é assim que você vai estar fazendo um favor pela humanidade. Se você ocupa o teu lugar, você sai do lugar do outro. E a gente consegue, como um todo, fazer esse processo de evolução. E se a gente olhar biograficamente na antroposofia, quem está nesse fundo do poço também está entre os 28 e os 35 anos. Então, Uau! e quem tem 31,5 especificamente está nesse lugar. Então, isso tudo para dizer que dos 30 aos 33 existe o que a gente fala de morte e renascimento. E algo morre, acaba para nascer algo novo. Pode ser uma morte física mesmo, ou pode não ser.
mas que existe um processo de renascimento, e isso está acontecendo na humanidade. As estruturas estão ruindo para a gente conseguir seguir para um lugar novo, então algo está morrendo para a gente renascer. E a gente precisa fazer cada um a nossa parte. Uau. Então, o que fazer para fazer essa subida? Sim. O que a gente Vamos faz falar. para fazer essa parte prática de, né? E aí, tá bom, ok, eu tenho que fazer minha parte. Como é que faz? Sim. Vamos falar algumas coisas, a gente tem uns minutinhos ainda. Só queria trazer essa imagem, né, que você falou, e aí a galera tá falando assim: tô com medo! Meu Deus, como é que eu não vou ficar na autocobrança? Eu gosto de pensar a transição, essa imagem da transição como um parto, né? Onde o bebê, ali entre 38 e 42 semanas, dá uma mensagem ali para a mãe: mãe, tô, vambora, tô pronto aqui para chegar. E ele não sabe o que ele vai esperar do lado, o que ele vai ver do lado de lá, não faz a menor ideia, é pura confiança que o corpo dele tá falando, tá na hora. E aí ele passa por um momento de algo muito estreito, muito desconfortável, que ele sabe que sozinho ele não vai dar conta, ele precisa trabalhar com algo maior do que ele, que naquele momento é a mãe, né? O mundo para ele é a mãe, ele precisa trabalhar junto com a mãe e nessa confiança de que do lado de lá vai ter alguma coisa boa. E a transição pra gente é igualzinho, é um espaço estreito que a gente precisa confiar em algo maior, que a gente precisa sentir esse momento de tô pronto para ir, sem garantia e sem confiança nenhuma de que, entre muitas aspas, vai dar certo, né? Então, acho que gosto dessa imagem, assim, da transição como um parto, né? Como uma morte. A morte Sim. também é narrada assim, né? Esse túnel, né? Mas aí é outro papo sobre morte. É muito. Sim, é muita fé que precisa ter e confiança para que esse novo seja legal, bom, belo, verdadeiro e que a gente ache um quentinho que a gente não tem agora. Então, só que ele é pura fé. Não dá para falar que ele vai. Não tem segurança nenhuma, apesar de ter toda a segurança. Muito estranho falar isso, mas Tem assim garantia. do jeito que tá, não dá para ficar. Ou seja, eu sou obrigada, mas obrigada num nível tão intrínseco que eu quero e eu não tenho outra escolha a não ser fazer isso. Sim. Né? E ok, você pode falar, tá, mas eu não faço ideia do que é isso, eu ainda tô com medo, não sei por onde seguir. Rede de apoio. Rede de apoio faz toda a diferença, porque você precisa saber que você tem aonde cair. Você tem alguém que vai te ajudar nesse processo, né? E é importante olhar para quem já foi para algum lugar que você quer ir como inspiração, como referência, para você ter caminhos. Não que é o caminho das pedras, porque eu não acredito que tem fórmula pronta, mas que você possa ver, através da história daquela pessoa, o que ela fez para chegar lá e pegar aquilo como aprendizado. Só que não ter só ela não é o suficiente, você precisa também ter as pessoas com quem você possa compartilhar o teu momento atual, que também vive essas angústias, que também está passando pela transição, que também está se sentindo um peixe fora d'água no lugar que ela frequenta. Porque gera comprometimento, gera um fortalecimento mútuo que faz gerar movimento. Porque sem movimento nada flui e medo paralisa. Só que tem que ir com medo mesmo. Então vai como? Vai junto, né?
Então, é muito importante ter também pessoas do seu círculo que você pode colocar como guardiã, por exemplo, que, olha, eu estou oficializando que você é a guardiã da minha transição, que eu quero chegar a X lugar, e se eu cair, quiser desistir, você vai me ajudar a não desistir e tudo mais. Oficialize esse papel. Isso é uma forma também de você não se auto-sabotar nesse caminho. Porque é muito fácil falar, ah, não, desisti, agora não deu, vou agora voltar para aquela realidade. Só que aí você vai voltar de um jeito muito diferente. Talvez pior até, porque é como se você desistisse de você mesma, de uma certa forma. Né? Não tem caminho pronto. Só que como é que você vai seguir para um lugar que é possível? E para isso eu acho que o viver em beta é um jeito interessante, né? Para conseguir ir materializando a ideia, independente do que precisa para fazer acontecer a coisa. Mas ir fazendo, vai testando, vive como se fosse um teste. O viver em beta é muito inspirado na tecnologia, né? No mundo das startups e tal. Como que você consegue ir testando viver aquilo que você quer viver? Que você, no final das contas, você vai estar vivendo, só que como se fosse um teste toda hora. Sim, e É, acho que tem algo, né? O que fazer para ter essa rede de apoio? Cara, vai em cursos, vai trabalhar num café, se conecta em coworking, esteja aqui, né? Assim, é se mover, né? Hoje em dia, com a internet, está cada vez mais fácil, a gente, né? Eu moro no interior, hoje eu passei o dia inteiro, meu marido está viajando, passei o dia inteiro sozinho em casa, mas falei, acho que só hoje, fora o WhatsApp, né? Falei só hoje com umas 8 pessoas diferentes. Então, estou em constante contato com as pessoas. Então, é pedir ajuda também, né? é E não saber esperar. pedir ajuda, Então, né? oi, saber Saber pedir. se vulnerabilizar para conseguir fazer isso. Porque a gente também não tem esse costume no velho de falar, ah, eu preciso de ajuda, putz, é um processo para mim, está sendo difícil, angustiante, eu não sei para onde seguir. A gente não tem esse costume. Só que a gente tem que saber ocupar esse lugar desconfortável. Ele vai fazer parte da sua vida se você quer realmente fazer uma transição. Porque não é fácil, é uma montanha russa, é um processo dolorido, mas é gostoso ao mesmo tempo. Libertadora, delicioso. É um retorno, né? A Clarice Lispector, ela tem uma frase que ela fala: "Voltei a ser o que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, somente as duas pernas, porque era a ausência inútil da terceira que me fazia ficar parada." Então é esse ato de tirar a terceira perna e se colocar em movimento, tirar essa ideia da segurança e se colocar em movimento mesmo com medo, né? Não deixar o medo paralisar, mas deixar o medo impulsionar. A gente tem mais um minutinho só, né, Lela? Daqui a pouco vai começar a contagem regressiva, provavelmente. Tá. É, tem ritmo, tenha ritmo nessa mudança. E faça isso acontecer na sua agenda. Abre espaço e marque encontros com você mesma e com o novo. Porque se você não fizer isso, ele não vai surgir na sua vida. Não vai cair no seu colo. O mundo tem muita coisa acontecendo por aí e muita coisa para preencher a sua vida, mas depende de você de fazer o novo acontecer. Sim. Últimas palavras aí, você quer falar? A gente tem algumas perguntas que as pessoas fizeram, a gente não conseguiu responder, mas eu acho que a parte boa é que tanto Lela quanto eu estamos há anos gerando conteúdo sobre isso que a gente está falando, né, Lela? Então, muitas das perguntas que vocês fizeram sobre dinheiro, sobre como não paralisar e tal, tem conteúdo nas redes da Lela e no meu site também. Tem No site várias, dela, consomem site, né? tudo, tem O site. quê? Consomem tudo que tem por aí, que isso vai ajudar Sim, vocês. E tem sim. 30 segundos. Uau, meu Deus! Então, quero agradecer muito, Lela. Acho que desde que eu te conheci,
tem 7 anos, foi 2012, 2012 para 2013, está fazendo agora, né? 7 anos, temos em É, setembro, conhece. E é muito bom poder acompanhar o seu crescimento e me sentir